Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer a ANEEL pelo convite e a Metalúrgica FAI pela disponibilidade de estar presente nesse evento tão importante para a troca de experiência entre a gente, né? Então, falar um pouquinho aqui sobre a história da FAI nesses 10 anos que a gente está usando o Preactor. Bom, meu nome é Rodrigo, eu trabalho na Metalúrgica FAI há 15 anos, sempre na área de PCP, como analista, né? Mas, recentemente, a gente está, desde o ano passado, implementando o processo de S&OP, então, um novo desafio aí que eu estou enfrentando, mas, durante esse caminho todo, eu tive presente desde a implementação do Preactor e a melhoria que eu vou estar falando um pouco aqui, as melhorias que a gente teve, e a troca de sistema também, que eu vou estar comentando um pouquinho aí. Aí a gente trocou o nosso sistema ERP, que é um sistema caseiro, para o SAP. Bom, a Metalúrgica FAI, ela é uma empresa familiar, né? A gente atende todos os mercados, diversos segmentos, agrícolas, automotivo, revenda e demais sistemas de fixadores em geral, né? Então, a gente começou lá em 1966, fabricando porcas de aço usinado, né? Depois a gente seguiu em 1996, a gente expandiu para a fabricação de grampo de mola e pinos de centro. E depois, em 98, 2 anos depois, a gente evoluiu para a fabricação de parafusos. E em 2008 foi que a FAI decidiu, como estratégia, entrar bastante forte no mercado automotivo, né? Bom, a FAI ela é uma empresa catarinense, ela está situada na cidade de Indaial, né? Cidade vizinha aí de Blumenau. A gente atende todo o mercado nacional e também a América Latina. E mais recentemente a gente está com um plano aí, já temos clientes, né, nos Estados Unidos, mas a gente está com um plano de expansão para o mercado norte-americano. Um pouco da nossa produção, né, a gente tem uma área construída de 47 mil metros quadrados. Hoje a gente já estamos com mais de 750 funcionários, né, a gente tem uma capacidade de produção de 2.500 toneladas por mês. Então, alguns dos nossos principais clientes, né, a gente atende diretamente a Scania, a Mercedes, e abastecemos algumas linhas que abastecem as linhas automotivas, como a Jost, Stellantis, que é do grupo Fiat, e tantos outros clientes. Então, esse é um pouquinho da empresa, um pouco da história da empresa. Sim, passo o sinal. Obrigado. Então, efetivamente, para contar um pouco da história do APS, né, que a FAI está usando nesses 10 anos, tudo começou lá em 2012. Né? Então, a gente tinha um cenário de PCP muito manual, instável, tinha eram programadores, as pessoas que estavam lá, e eu me incluo nisso, a gente fazia todo o processo manual, a gente ficava identificando os itens que precisavam ser feitos, e era muito difícil, né? Então, a gente viu que precisava automatizar esse processo, usar um pouco da expertise que tem de sistema. E aí, então, em 2013, que a gente fez a implementação de MRP dentro do ERP que a gente tinha, que é um sistema caseiro. Em paralelo a isso, em 2013, é que começou o namoro, que a gente viu a necessidade de utilização do Preactor, né? E, efetivamente, em 2014, que a gente começou a usar o Preactor com as nossas próprias mãos, né? Que a gente passou da consultoria, a gente começou a usar ele, e de 2014 até 2019, então foi todo o período de maturação, né? Tanto de usuário desse software, como também das melhorias. Algumas que a gente já sabia lá no início, e a gente decidiu, por estratégia, não usar no momento e evoluindo ao longo do tempo, né? E outras que a gente foi identificando à medida que a gente foi usando e conhecendo o software. Depois, em 2020, foi o ano, além da pandemia, para a Metalúrgica FAI foi um ano mais desafiador, foi um ano de troca de sistema. Então, a gente trocou o nosso ERP caseiro pelo software SAP. E aí veio um ponto que a gente teve, sim, a dúvida, né? O desafio da empresa era
Bom, todos os softwares que estavam conectados com o ERP, a gente precisava, o desafio da empresa era desconectar e usar o mais standard possível do SAP. Então, no caso do Preactor, a gente, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas a gente ficou com o Preactor. A gente ainda usa o Preactor, então o desafio era de desconectar ele do ERP antigo e conectar com o SAP, mantendo o mesmo nível de serviço que a gente prestava para a nossa fábrica, né, que a gente construiu ao longo desses anos até 2019. E a gente tem as próximas melhorias que a gente fez, então, depois da implementação do SAP. Então, um pouco dessa história, dessa cronologia que eu vou estar passando nos próximos slides. Bom, o cenário lá em 2012, então, o primeiro ponto que a gente teve que se questionar é saber, assim, o que produzir, quando produzir e quanto produzir, né? Então, aí a gente tinha mais de 5 mil, a gente ainda tem, né? Mais de 5 mil itens MTS e 3 mil itens MTO. Então, a gente gera em torno de 400 ordens por semana, né? A gente integra toda semana novas 400 ordens com o Preactor, em torno de 500 toneladas de produção por semana. E, na época, em 2012, cada programador ele cuidava de uma área. Então, tinha um programador de porcas, um programador para a fábrica de parafusos e um terceiro programador para grampos e pinos. E cada um, ele só programava a primeira operação. Ele se preocupava em manter a primeira operação cheia de serviço. As segundas, terceiras operações, elas iam empurradas até chegar o produto no estoque. Ou no estoque porque era um MTS, ou no estoque para atender alguma ordem de cliente. E a programação era muito manual, lenta, cada um usava um critério diferente. Alguns mais espertos usavam algumas técnicas baseadas em conceitos e literaturas, outros porque tinham uma amizade com o operador da máquina, então iam levando a vida desse jeito, né? E, por gentileza. Então, para solucionar esse lado da moeda, a gente implementou dentro do nosso sistema ERP o modelo de MRP. Definimos os pontos de tamanho de lote, pontos de estoque de segurança e o tradicional dente de cera que nós automatizamos e definimos o que, quando e quanto produzir. Do outro lado, então, seria como que eu vou estar produzindo isso, né? Então, do outro lado, para saber como sequenciar, como estar produzindo isso, como eu falei antes, a gente só sequenciava as primeiras operações, né? E o restante dos recursos eram administrados pelos próprios operadores, pelos líderes da fábrica, e o PCP ele só interferia quando tinha alguma coisa urgente. Então, era sempre por privilégio de setup, né? Cada operador fazia como era melhor para ele. E hoje a nossa realidade são mais de 200 recursos, né? Que a gente tem para administrar. Então, imagina, dos 200, o PCP ele atuava de forma manual, o sequenciamento, apenas em 40 recursos. Todos os outros 160 eram administrados aí pela própria fábrica. Demais. A gente não tinha visibilidade de gargalos e os impactos, né? A gente achava que estava fazendo ótimo, mas era o ótimo sempre local, que era bom para aquela operação, e não como um todo. Então, nesse momento é que veio a solução do Preactor, né? Então, na época ainda era a Axera, e ela nos auxiliou aí na modelagem de sequenciamento. Então, importante nesse momento é que é uma via de mão dupla, né? O pessoal da Axera, hoje representado aí pela ANEEL, vem toda a expertise do que o software consegue fazer, e do outro lado a FAI com o conhecimento do processo da fábrica. Então, é muito importante essa troca de experiência para construir essa modelagem de sequenciamento, como o pessoal já falou na parte da manhã, né? Então, a questão de integrações, no caso da FAI, a gente teve algumas questões que a gente tinha que levantar alguns dados para fazer o sequenciamento, né? Então, alguns dados a gente já tinha no nosso ERP, outros dados a gente ainda não tinha. Então, a gente teve que levantar esses dados e ter a decisão onde seria o melhor local para administrar eles,
né, para registrar eles, ou no próprio ERP, ou então no Preactor. Basicamente, a gente se baseou assim. O software que a gente tinha, os dados que a gente tinha possibilidade de usar em outras áreas, como custos, engenharia, a gente decidiu registrar isso no ERP e mandar para o Preactor via integração. E outros dados, como questões de escalas de trabalho, né, os turnos de trabalho, que eram mais específicos para a utilização da produção, a gente decidiu registrar e cadastrar isso direto dentro do Preactor. Bom, agora já entrando aí do período 2014 a 2019, então falar um pouco de como foi e alguns pontos de melhoria que a gente fez nesse período. Acho que o principal deles é um ponto que quem já passou por isso, pela implementação do Preactor, ou até que está pensando em implementar, com a qualidade dos dados mestres, né? Então, a FAI ela teve uma estratégia de ser bem simplista. Em algumas operações, os dados, as informações não estavam no sistema, e elas estavam na mão, na cabeça dos líderes e dos operadores. Então, a gente teve que fazer algumas entrevistas e alguns registros de dados mais genéricos, para começar a colocar o sistema para rodar. Então, a partir do momento que a gente rodou com esses dados, o próprio Preactor, pela questão do Gantt, como ele é muito visual, ele é que nos auxiliou para estar identificando onde mais tinha discrepância e estar atuando para ir ajustando esses dados. Aí a gente atuava uma equipe especialista para ir lá e fazer as medições, né, os tempos e métodos, para ir fazendo as correções. Aqui a questão é uma solução standard, né, a questão dos calendários de paradas, mas a gente não usava isso no início, então foi a partir de algum tempo de utilização do Preactor, a gente teve uma conexão, é mais um ajuste de processo, né, um exemplo, o pessoal da manutenção, eles tinham toda uma programação de parada preventiva de máquinas, e a gente não levava isso em consideração. Então, tudo que era parada planejada, que existia na fábrica, a gente conseguiu reunir esse pessoal e essas informações entraram como input para o sistema Preactor. A gente conseguiu levar essa restrição em consideração no nosso dia a dia. Uma outra questão que a gente não implementou logo no início foi a questão de tempo máximo de espera e as folgas mínimas, né, os tempos mínimos de processo. O tempo máximo de espera, um exemplo que a gente tem lá, é o processo de lavação e rosqueamento. Então, primeiro eu tenho, depois da peça conformada, eu tenho que lavar ela para fazer o rosqueamento, a rosca de uma porca, por exemplo. Só que entre lavar e rosquear, se a peça ficar parada por mais de 3 dias, eu tenho o risco de oxidação. Então, eu tenho o risco de retrabalho desse processo, tenho que lavar de novo. Então, a gente colocou essa restrição dentro do sistema, que eu não posso lavar a peça desde que o recurso seguinte não esteja disponível em pelo menos 3 dias. Então, foi uma restrição bem importante que a gente conseguiu planejar. E o tempo mínimo de espera, um exemplo que a gente tem, são as peças conformadas a quente, né, que elas precisam de um tempo de resfriamento no processo para que a gente consiga fazer a segunda operação, ou a operação seguinte. Então, um exemplo lá que a gente tem é 12 horas de espera. Então, no início, a programação, se o recurso estava disponível, ele já fazia o sequenciamento. E, na verdade, eu tenho que esperar a peça estar fria para começar a segunda operação. Foram esses 2 pontos. Aqui, a questão que foi comentada já de manhã, da quantidade de transferência, né? O nosso processo, basicamente, ele tem várias operações, de 5 a 6 operações, em média, e ele anda pela fábrica, ele é abastecido por caixas metálicas, containers. E essas caixas, elas andam pelo processo, chegam na última operação, que é a embalagem, e elas retornam vazia para o início do processo. Então, no início, a gente começou com o software sequenciando que toda a operação ela tinha que estar toda pronta para a segunda operação processar. E aqui a melhoria que foi feita, a gente colocou essa quantidade de transferência, que é a quantidade de peças por caixa. Um exemplo, se um lote de produção é de 2.000 quilos, e numa caixa cabem 500 quilos, quando eu tenho 500 quilos, a segunda operação, que uma caixa já é liberada, ela já pode ser processada. E aí, com isso, fazendo essa melhoria, a gente
criou um outro probleminha, que é a combinação da quantidade de transferência junto com a folga mínima. Então, uma restrição sobrescrevia a outra. E a gente conseguiu, então, combinar as duas restrições, né? Uma outra melhoria que a gente fez foi implementar, essa foi bem interessante, porque praticamente todos os nossos produtos passam pelo processo de têmpera, né? Que é um processo, um forno contínuo, e também o processo por batelado, o processo de coalescimento de produto. Então, essas duas questões a gente não tinha representado no APS desde o início. Então, um exemplo lá naquela segunda tela do processo contínuo, tem um forno que ele entra peça de um lado e depois de 1 hora a peça está saindo do outro lado. Só que nesse intervalo de tempo eu posso passar diferentes ordens, desde que atendam a mesma receita, né, a mesma temperatura e tempo de processo. Então, o cenário que a gente está vendo aí já é o cenário correto, onde eu tenho simultaneamente várias ordens planejando dentro do processo. Isso não existia antes, todas as ordens elas ficavam encaixadinhas uma atrás da outra, né? Então, foi uma melhoria que ajudou bastante a gente a enxergar a realidade daquele processo, que é, na verdade, o objetivo do Preactor, né? Deixar com que a gente olhe para o futuro e seja um espelho da fábrica, o mais aderente possível. Um outro ponto aqui foi uma questão de regras de sequenciamento, né? A gente, além de minimizar setup e maximizar prazo de entrega ao estoque, a gente criou uma de níveis de estoque de produto. Então, a gente mandava a informação de como é que estava o nível de estoque de produto do nosso ERP para o Preactor, e com essa informação a gente criou um outro critério de priorização de sequenciamento, para comparar os cenários. E aí a gente chega em 2020, que foi o ano que a gente teve todo o trabalho de substituir o nosso ERP pelo SAP. Então, como eu falei antes, o desafio era manter o software do Preactor trabalhando no mesmo nível de serviço que a gente tinha até 2019. Só que aí a gente tinha uma restrição de tempo de projeto. Então, obviamente, a gente teve que envolver o pessoal da ANEEL. Na época foi o Bruno quem nos auxiliou nessa transição, e aí foi funcional. As informações básicas de trabalho a gente conseguiu atender perfeitamente. Perdemos alguns relatórios, algumas questões que a gente não tinha, algumas informações que a gente tinha no ERP que a gente não tinha no SAP. Então, algumas coisas que não eram tão relevantes naquele momento a gente perdeu, ficaram todas registradas para melhorar, implementar, achar uma solução no momento seguinte. Aqui foi um ponto assim que na planeira, no Preactor, a empresa ela forçou, modo de dizer assim, a gente a manter o processo standard do SAP, né? Então, aí a gente teve que fazer algumas pesquisas de mercado para ver se o que o SAP tinha para essa solução atendia ou não. Então, a gente visitou empresas que tinham só o SAP, empresas que tinham o SAP e o Preactor, né? E a gente chegou à conclusão que a gente não ia conseguir continuar com o nosso processo na metalúrgica FAI sem o Preactor. Então, praticamente, foi o único software que estava conectado no nosso ERP antigo que a gente manteve no SAP. Todos os outros a gente declinou, para ter uma ideia assim, da importância do Preactor para a metalúrgica FAI. Então, depois dessa passagem de implementação do SAP, com o tempo que a gente foi usando o Preactor e toda a instabilidade do SAP, a gente foi perdendo muita performance de integração. Antes, a gente tinha integrações completas, demorando em torno de 1h30. Com o SAP e o Preactor, esses tempos de integrações estavam chegando de 4 a 5 horas. Então, estava ficando muito crítico. Nossa rotina de sequenciamento por estratégia lá na FAI, ela é semanal, né? Então, toda segunda-feira a gente faz
a integração e faz as reparações e os cenários de sequenciamento. Depois existem todas as integrações diárias, né? Mas é semanalmente que a gente faz uma integração mais robusta e define o plano de trabalho sempre para a semana. Então, aí a gente precisou, para resolver esse problema de integração, envolver novamente o pessoal da ANEEL e o pessoal da nossa TI para fazer os ajustes das rotinas de integrações, os scripts de integrações, e também a gente aproveitou para fazer a atualização de software, que é um pouco o que o Victor falou hoje de manhã. E a gente aproveitou, aí foi um trabalho interno, né, da FAI, e aproveitar esse momento para fazer toda uma revisão dos dados que a gente estava integrando, validamos todos esses dados e fizemos a revisão dos relatórios. Então, os relatórios que a gente tinha notado que a gente perdeu, informação de análise, foi o momento que a gente decidiu, às vezes, colocar eles dentro do Preactor. Antes a gente tinha lá no nosso ERP, e no SAP não tinha mais, mas a solução, então, foi implementar esses relatórios no Preactor. Bom, uma outra solução que a gente fez mais recente, questão de ordens críticas, né? Então, acho que isso não é novidade, os itens urgentes para qualquer indústria, para qualquer segmento. E na FAI a gente tem bastante, o volume para 400 ordens semanais, o volume de ordens críticas é bem alto. Então, a gente tinha um trabalho de localizar uma a uma e ficar arrastando elas uma a uma no Gantt, antes de fazer todo o sequenciamento automatizado. Então, a solução aqui foi de criar um botão, um localizador, uma classificação de ordem crítica. E na regra de sequenciamento, ele está embutido. Os itens classificados como críticos, eles são os primeiros a serem sequenciados, né? Eles têm privilégio no sequenciamento, claro, respeitando todas as outras restrições, né? E aqui é um pouco do que o Victor falou de automatização, né, de sequenciamento. Com todos esses anos de experiência de Preactor, a gente, na segunda-feira, com o nosso processo, como eu falei, é semanal, a gente já sabia qual era o roteiro que tinha que fazer. Então, tinha que desprogramar a ordem, programar as conformadoras, tinha todo um passo a passo que o operador do Preactor, quem conduzia o software, ele tinha que fazer. E era repetitivo. Então, a gente automatizou todo esse processo, né? Então, o ganho de tempo que levava praticamente uma manhã para montar um cenário, a gente reduziu aí para 2 horas. Então, esse processo foi muito bom, é um pouco da automatização. A gente tem mais para evoluir ainda nesse ponto, mas nessa primeira parte a gente já conseguiu automatizar e avançar com as regras de sequenciamento, né? Aqui já tem alguma coisa que está na tela, então, questão de priorizar ou não as ordens atrasadas, né? Priorizar ou não, a gente marca as caixinhas com ordens críticas, né? E se a gente quer só simular ou não, também a gente consegue, né? Então, alguma questão de automatização que a gente já conseguiu fazer aí mais recentemente. E aqui, então, meio que entrando na última parte, alguns dos indicadores, um pouco dos resultados mais focados até 2020, porque a gente não trouxe dados mais atualizados em função de tudo o que aconteceu no cenário, né? A gente teve troca de SAP e troca de ERP pelo SAP e toda a questão da pandemia, então teve muita interferência negativa com esse lado. A gente não achou justo mostrar e ter essa questão interferência em menosprezar talvez a questão, todo o trabalho que foi feito até aqui. Então, o giro de estoque, que nossa referência na FAI é em torno de 4 giros ao ano, né? A gente começou lá em 2014 com 2,6 e já em 2018 a gente ficou na casa dos 4 giros ao ano. O OTIF, né, que mede a satisfação ao nosso nível de serviço ao cliente, então a gente estava com 71% lá em 2014, e logo em 2015 a gente chegou aos níveis de quase 85% e ficou sempre acima de 81% ano a ano. Então, uma performance de atendimento bem satisfatória para o mercado que a gente atua, né? Lead time,
Aqui sim tem uma interferência, né, a contribuição muito grande do Preactor, né? A gente levava em média 37 dias desde a necessidade da ordem até colocar ela no estoque, né? Agora, em 2020 a gente vem melhorando isso ano a ano, e em 2020 a gente fechou aí com 26 dias de média, né? Então, uma redução expressiva, e isso contribui bastante para a empresa. E aqui os saldos cancelados, que para a gente são as vendas perdidas, né? É dinheiro que realmente não entra no caixa da empresa. Em 2014, a gente teve um registro aí de mais R$ 2 milhões de vendas perdidas, e a gente chegou aí no ano 2020, já a partir de 2017, aí na casa de R$ 1 milhão, né? E com certeza essa redução ela tem contribuição do Preactor, né? Ele auxilia melhorando aí a pontualidade de entrega das ordens no estoque, faz a gente chegar nesses números. Bem, é isso aí, um pouco da história, da trajetória da Metalúrgica FAI nesses anos que a gente vem usando o Preactor. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo, pela excelente apresentação. Vou abrir agora para a gente esclarecer algumas dúvidas ou curiosidades que o pessoal possa vir a ter. O pessoal do remoto já está mandando, mas vou abrir também aqui no presencial. Dúvidas, pessoal? Vou começar, então, aqui com as questões do pessoal que está mandando do formato remoto. E aí, se vocês forem lembrando de algo, por favor. O Ademiro perguntou, Rodrigo, vocês tiveram problemas com desempenho de servidor e acesso ao SQL por parte do TI? Tivemos nesse momento não diria de performance de servidor, né? Esse tempo de integração que a gente teve, né? Mas de performance de servidor, não, a gente não teve. Perfeito. O Rafael, ele comenta sobre alguns processos mais voltados para itens customizados. Ele quer saber se vocês recebem pedidos onde existem configurações diferenciadas em que o mesmo item pode ser solicitado com acabamentos diferentes. No nosso caso, imagina, a gente tem um parafuso, ele é com revestimentos em cada branco e o mesmo parafuso com revestimentos em cada amarelo. Só que nós tratamos isso já no ERP com códigos de produtos diferentes, né? Então, são produtos diferentes, a gente não tem o mesmo produto. Perfeito. O Marcel vai fazer uma pergunta, então vou passar aqui. Perdão. Eu tenho uma pergunta em relação... Aqui é fácil, né? Eu posso até já mexer aqui. Eu tenho uma pergunta em relação a esse indicador saldos cancelados, porque a gente justamente estava conversando nas mesas redondas sobre a dificuldade, muitas vezes, de mensurar o ganho que se tem, né, com um projeto desses, quando a gente fala mais de atendimento, né? Esses saldos cancelados são o que exatamente? São... Às vezes que o comercial vai querer executar uma venda e não tem estoque? São pedidos que entraram no sistema, foram registrados e a gente não conseguiu atender, né? Ou porque não tinha estoque naquele momento, né? Ou porque o cliente desistiu por qualquer outro motivo. Ele entra todo num bolo, né? Então, realmente, é dinheiro que poderia ter entrado. Isso mesmo, é dinheiro perdido, é dinheiro que não entrou no caixa da empresa. Talvez a oportunidade seja até maior do que essa que está se falando, né? Porque realmente aqui são pedidos que efetivamente estavam colocados e teve o cancelamento. Mas com certeza teve um momento que o cara ligou e a gente lá na área comercial já viu que já não tinha e ele acabou não sendo computado porque não gerou um pedido. Então, assim, é a oportunidade de venda, né? Aqui realmente é cancelamento. Tem mais uma questão aqui do Henry. Qual o critério que vocês utilizam para definir o tamanho do lote de cada ordem de produção? Bom, cada produto tem sua configuração, atualmente está lá no SAP, né? Então, a gente tem a regra de estoque de segurança para cada SKU e o tamanho do lote. Basicamente, assim,
Se o item ele vende um volume bom, a gente produz um tamanho de lote menor, né, para não gerar um tempo de produção muito grande na fábrica e também quando tiver no estoque, uma ocupação de espaço físico muito grande. E os itens que a demanda é baixa, então a gente produz para 5 meses, então para também otimizar o processo de fabricação e não ocupa tanto espaço no sistema, né? no espaço físico. Pessoal, dúvidas? Mais alguém? Bom, agradecer mais uma vez o Rodrigo. Vou pedir para o Cleverson também se juntar a nós aqui no palco. E vou pedir para o Marcel e para o Bruno, que tocaram aí. O Marcel, eu não quero entregar a idade dele, mas lá no início do projeto. O Bruno agora acompanhando a FAI desde dos últimos projetos para cá, para entregar um agradecimento aí pela apresentação. Obrigada. O Daniel está por aí? Daniel Scusarello? Já foi.